Os melhores campeões do patch 2.5 do Wild Rift de cada rota para você poder abusar nas suas ranqueadas. E essa é a minha forma de fazer tier list, destacando apenas os melhores, aqueles campeões que você vai querer pegar na sua rank, em vez de fazer uma lista gigante e completa com todos os campeões do jogo. E lembrando que é minha opinião, né? Se você discordar de alguns campeões aqui, deixe nos comentários quais campeões você tiraria ou qual que você colocaria, que de repente eu não coloquei. E vamos trocar uma ideia sobre isso. Já começando pela Baron Lane, o meu primeiro destaque, que é sem dúvidas uma novidade, pelo menos aqui no canal, na tier list, é o Tryndamere. O Tryndamere é um campeão que eu sempre coloquei no último tier, na Baron Lane. Um campeão que esteve muito fraco por muito tempo, não ganhava rota de... Ganhava até às vezes alguma rota ou outra, mas não fazia mais nada no jogo. Não era tão impactante quanto ele é no OPC, pelo menos no sentido de splitar. Então era um campeão que tinha muitas carências e não se encaixava em nenhum meta. Eu acho que muita gente colocava ele bem abaixo aí de vários outros campeões. Porém, nessa última atualização, com alguns pequenos reworks e mudanças em algumas habilidades dele, o campeão ficou muito forte. Ele ganha, ele recupera muita vida, ele dá muito dano. No nível 5 ele consegue daivar quase todo mundo. Então é um campeão muito chato de lidar na rota. E mesmo que você consiga lidar contra ele, quando chega ali num certo momento do jogo, ali nos 8, 10 minutos de game, ele já está derretendo as torres e você não consegue lidar com isso direito. Dependendo do campeão que você tiver, você vai sofrer mais ainda, porque ele vai te daivar e vai continuar levando a torre depois. E isso é mais um motivo para você tomar cuidado com os atiradores no top, né? Tem muita gente pegando atirador aí nessa rota. E o Tryndamere simplesmente amassa os atiradores depois de um certo tempo de jogo, né? No começo de jogo ele pode até sofrer um pouquinho, dependendo de qual seja o atirador. Mas depois ele passa por cima, dive, faz tudo e você não consegue clicar. Então tomem cuidado aí, vocês que gostam de jogar de atiradores no top. E o Tryndamere é o primeiro destaque dessa lista. Já continuo com o nosso amigo Darius, que é um campeão que é bem consistente no Wild, há muito tempo ele já vem entre os melhores, às vezes ele tá no Tier S, às vezes ele cai um pouquinho pro Tier A, mas tá sempre entre os melhores. É um campeão que hoje em dia ele é bom não só para fazer o papel de split push, para também conseguir ganhar muitas rotas, ele é forte em várias matchups, mas também na teamfight. Se você faz o próprio cinturão, você consegue iniciar de Darius, às vezes puxar 2, 3 alvos e seu time já encaixar todo o combo depois. Então é um campeão que até para esse papel de iniciação ele tem vindo bem também, principalmente no competitivo. Mas nas ranqueadas você consegue abusar dele bastante, ele se encaixa em todos os elos, então um campeão que eu diria que não é difícil de jogar, não é muito complicado e está muito consistente na Baron Lane. Na sequência eu vou de Irelia, até porque a Irelia é um dos campeões mais fortes há muito tempo, né, desse jogo. Eu acho que todo mundo sempre pede um nerf nela, ela não está sendo nerfada, então seria até um pouquinho incoerente eu tirar ela da Baron Lane sem aparecer outros grandes campeões mais fortes que ela. Então, Irelia continua muito forte, muito boa no 1v1, boa para splitar, boa na teamfight. A Irelia está realmente acima do nível ali de outros campeões há muito tempo, então pode continuar jogando de Irelia aí, que não parece que ela vai ser nerfada, pelo menos a curto prazo. E também vou destacar outro campeão que vem aparecendo muito forte, que é a Fiora. A Fiora também é uma campeã que há muito tempo ela já está ali entre os melhores, né? Talvez não sempre como os 3 melhores, mas ela está ali entre os melhores. E atualmente ela está muito forte, também com uma fase de rotas bem tranquila, derretendo torres, que é o papel dela. E às vezes até na teamfight ela está conseguindo ser um pouquinho efetiva. Então é um campeão mais voltado para você levar torres mesmo, não para lutar em time, mas tá servindo em alguns momentos. E se seu objetivo for só levar torres, a Fiora sem dúvidas é um dos melhores e você pode jogar com ela sem medo. E eu vou colocar mais um campeão nessa lista, que eu acho que fica meio difícil de tirar ele por enquanto, que é o Renekton, porque ele também continua muito forte. O começo de jogo dele é muito, muito agressivo e muito bom contra a maioria dos campeões. E ele tá escalando muito bem no jogo. Se você pega a vantagem, o Renekton começa a ficar imortal. E aí nas teamfights ele dá muito trabalho, porque ele se mete ali no meio de 2, 3 jogadores de ultimate. E aí você fala, pô, tem que matar ele logo. Não consegue matar, ele recupera muita vida. E quando você vê, você já foi de base, porque o Renekton já limpou todo mundo. Muita gente não faz corta-cura também. Então outro ponto que favorece o Renekton crescer, né, nesses momentos do jogo. E eu acho que ele fica aí como um dos 5 melhores campeões que a gente tem na rota.
porque ele continua forte, né? Também não teve nenhum nerf, então dá pra destacar ele. Vou deixar uma menção honrosa, tá? Pra Riven. Eu não vou colocar nessa lista, também não quero que a lista fique muito grande. Então alguns campeões eu vou citar como menção honrosa. E a Riven é uma menção aqui porque ela tá muito forte, só que o lance dela é mais a mecânica. Ela tá muito forte nas mãos de bons jogadores de Riven. Nas mãos de jogadores mais ou menos, ela tá só forte. E ela não entraria nessa lista. E bons jogadores de Riven não são muitos assim, né? Agora, se você é um bom jogador de Riven, se você joga muito bem mesmo, com certeza essa campeã entraria nesse bolo aqui do 5 tranquilamente, porque ela tá muito forte. Pode aparecer na selva também, mas no top ela tá muito boa de troca e muito boa para exercer vários papéis no jogo, inclusive nas teamfights. É uma boa escolha, mas desde que você tenha uma mecânica bem apurada mesmo de Riven. Seguindo para a selva, meu destaque já está aqui no topo, que é o Nunu. O Nunu, ele já vem forte, se não me engano no patch anterior eu já deixava o Nunu aqui no top 3 pelo menos. Ele sofreu um pequeno nerf, mas continua muito forte. Eu gosto do poder de gank que ele tem no começo do jogo, que para mim faz muita diferença no jogo como Wild. Principalmente nos elos baixos e médios, onde ajuda você a gankar o seu time, nem que seja pelo fator psicológico, a galera não ficar ali tiltada, ai meu Deus, estão me gankando e meu jungle não ganka, e aí a pessoa já fica abalada desde o começo do jogo. Então, ter jungles que conseguem gankar muito bem é bom, ele continua limpando a selva muito rápido também, é muito bom nas teamfights, e se você sabe gankar de Nunu, você encaixa uns ganks ali que desequilibra a partida, né? Principalmente no começo do jogo. Então, um campeão bem completinho, continua aí entre os melhores da selva. Outro campeão que há muito tempo continua entre os melhores é o Lee Sin, mesmo com também um nerfzinho muito pequeno que ele teve na segunda skill, nesse último patch, mas foi muito pequeno. Ele continua entre os melhores, é a escolha preferida aí dos jogadores que são bons de Lee Sin mecanicamente, funciona bem em todos os elos, desde que você seja bom. Ele lembra um pouquinho da Riven, no sentido de quanto melhor você for o campeão, mais você desequilibra os jogos, mas tem muita gente que joga bem de Lee Sin no nosso servidor, lá fora também, em campeonatos. É um campeão extremamente completinho, né? Principalmente para o modelo do Wild que eu acho que é bom ter esses campeões que aceleram o game muito rápido. O Lee Sin é um dos que mais fazem isso, pelo menos na selva. Então, se você é um bom jogador de Lee Sin, pode continuar jogando com ele, que continua muito forte nessa lista. Uma campeã que às vezes até caiu um pouquinho de prioridade, mas ainda é muito forte é a Camille. A Camille também vem sendo um destaque aí da selva. Ela pode ser jogada na rota do topo, mas na selva eu acho que ela continua forte, também teve um pequeno nerf na selva no último patch, mas ela tem uma pressão de mapa muito legal, o ultimate dela consegue ser bem impactante numa teamfight se ela isola o alvo certo, e é uma campeã muito boa para gankar, uma campeã que consegue fazer os campos da jungle sem sofrer muito, talvez não tenha um clean tão bom contra esses dois, mas ainda assim consegue fazer, e ela é muito boa no 1v1, às vezes se você precisar ficar numa rota puxando uma wave e tudo mais, você não vai morrer tão fácil assim para o adversário, porque a Camille é muito boa nas trocas também. Então, uma campanha que eu acho que continua aí no bolo dos melhores campeões da selva, porque o meta da selva não está mudando tanto assim. Agora, um campeão que eu quero incluir aqui é o Olaf. Esse passa muito sem o pessoal perceber o quanto ele está forte, porque o Olaf ele tem um clean da selva muito rápido, ele limpa a selva muito rápido, ele nem perde vida para fazer os campos. Se alguém quiser invadir o Olaf, provavelmente vai morrer, porque o Olaf é muito forte no 1v1, um dos campeões mais fortes que tem no duelo, no 1v1 ali no começo do jogo. E na teamfight ele ignora qualquer controle de grupo, busca alguém na backline e causa muito dano, chama a atenção do time adversário. É muito difícil você ignorar um Olaf e falar, deixa o Olaf aí batendo enquanto a gente faz outras coisas, não dá. Senão o Olaf vai limpando seus carries. E é um campeão que muita gente não joga na selva. E eu acho ele extremamente forte. Acho que tem o lance da mobilidade, que as pessoas não gostam muito. No geral, as pessoas gostam de campeões que se mexem muito no mapa, que fazem muita coisa, e o Olaf, ele é um campeão mais lento, vamos dizer assim. Mas com o clean da selva tão rápido quanto ele tem, e com essa força que ele tem no 1v1, e principalmente depois que ele pega o ultimate de chegar na backline e causar um estrago, eu, sem dúvidas, coloco ele como um dos melhores campeões da selva atualmente. Fazendo uma menção honrosa para Diana, tá? Só uma menção nesse primeiro momento. A Diana, eu acho que com o buff que ela teve no último patch, ela ficou muito viável na selva e ficou muito melhor. Só que aqui eu acho que vai depender mais do seu elo e do time que você tá. Porque a Diana é muito ruim se ela for a fonte de iniciação primária. Se só ela for a responsável por iniciar uma teamfight, é muito complicado.
Porque você vai pular no meio de todo mundo, você vai tomar uma habilidade ali de controle de grupo e não vai conseguir fazer nada. Então a Diana ela depende de um time que tenha outros iniciadores para ela ser um iniciador secundário, ou um iniciador que vai chegar bem depois. E ela ainda assim não é um campeão que, pelo menos no começo do jogo, consegue trocar contra todos esses campeões tranquilamente. Ela ainda tem seus problemas na selva, mas vale uma menção honrosa que ela tem ficado muito viável para jungle ser uma opção de AP também. Eu acho isso bem interessante. Na rota do meio, eu já vou estrear com o Veigar. E o Veigar aqui eu acho que vale uma ressalva no Veigar também, porque, primeiro, eu acho que ele está muito forte nesse começo de jogo, onde as pessoas ainda não entenderam tanto a malícia da terceira skill dele. Muita gente, quando vê aquela terceira skill, tenta correr desesperado para as bordas e toma o atordoamento. E aí ele vem em caixa do controle de grupo. E eu acho que ele é um campeão muito mais fácil de encaixar nos elos baixos até os elos médios. Ali nos elos mais altos, ele é mais punido, porque é um campeão muito sem mobilidade, muito lento. É muito fácil de ser punido ali por campeões mais ligeiros, campeões que têm mais mobilidade. Mas ainda assim o dano dele está muito alto. E se o jogo chegar no meio, do meio para o final, e o Veigar estiver tranquilo, farmando, pegando uma aqui ou outra, é muito complicado dar com o Veigar na teamfight. Porque quem tomar o atordoamento ou outro atordoamento de outro jogador do time vai ser burstado. Porque ele dá 100-0 em muitos campeões, até campeões tanques. Então é um campeão que está muito forte aqui e vale, pelo menos nesse momento, entrar nesse topo dos melhores jogadores, os melhores campeões, mas não acho que vai ser assim por muito tempo. Tá? Deve vir algum nerf nele e também o pessoal vai começando a aprender a jogar melhor com o Veigar. Eu acho que ele cai de prioridade já na próxima lista. Na sequência eu vou colocar a Ahri, porque a Ahri há muito tempo ela já está nessa lista. Ela teve também um pequeno nerf, mas foi muito pouco nesse patch. É um dos campeões mais picados do mundo na rota do meio. É um dos campeões que é mais consistente em taxa de win rate também. E ela continua muito forte, faz o papel dela de assassinar um alvo quando ela encaixa o charme. Ela faz um papel bom na teamfight, porque ela tem muito dano e ainda tem controle de grupo. E consegue ficar splitando no jogo, puxando wave. O começo do jogo dela ainda é muito forte. Ela consegue puxar wave muito boa. Dificilmente ela morre no começo de game, só se você jogar muito mal. Então, uma campeã extremamente segura, efetiva e acho que ela continua nessa lista aqui por um bom tempo, até surgir campeões que estejam muito mais fortes que ela. Se não surgir, acho que ela continua aqui bem forte. Assim como os Ziggs como uma escolha de mago, um mago mais para, não para burstar que nem a área, mas para encaixar a poke, para ir dando aos poucos na teamfight. O Ziggs ainda é o mais forte. Ele tá muito bem no meio e como atirador. Dá para você fazer o Ziggs APC que também tá bem forte. Mas eu acho que na rota do meio ele consegue ser muito consistente. Também fica muito safe, não morre à toa, né? Se você ficar safe e usar as skills dele de forma correta, você não morre à toa. Ainda tem uma ultimate absurda. Quanto mais forte você fica no jogo, mais a ultimate dele estraga uma teamfight. E é um campeão que continua muito forte, muito bom para levar torres. O Ziggs é no Wild Rift um bonecão. Eu diria que até hoje ele é um bonecão. E por fim, eu vou colocar o TF aqui, que é novo na nossa lista, não tinha colocado ele antes ainda. O TF também com uma ressalva, isso aqui principalmente para jogadores dos elos meio para os elos altos, tá? Para os elos mais altos, no high elo ali. No low elo talvez nem tanto, mas pode valer a pena também, por conta, não do TF ser um campeão com muito dano ou algo assim, mas as possibilidades que ele traz no mapa, de se você for um jogador atento, que tá sempre olhando o minimapa, tá sempre vendo nas rotas quem tá com a vida baixa, se você é um jogador que olha pro coletivo, o TF ele chega a desequilibrar muito as partidas, porque não é todo mundo que sabe lidar contra um TF no time. Quando você tem um TF do outro lado, naturalmente você precisa ficar um pouco mais safe nas suas trocas, né? Se você ficar naquelas trocas onde os dois ficam com a vida muito baixa, depois que o TF tem nível 5, ele vai lutar nas suas costas e vai te matar. Então, as pessoas não prestam muita atenção nisso e fazem trocas estendidas, ficam com a vida baixíssima, aí o TF chega lá na rota, joga uma carta, joga a primeira skill e mata o adversário. Então, é muito fácil de você fazer um estrago com o TF se você for uma pessoa muito inteligente. Então, é uma ótima escolha aqui, tá entre os melhores campeões da rota do meio, principalmente se você tiver aí uma boa noção de jogo, tá? Uma boa noção de macro game. Com a menção honrosa, de novo para a Irelia, tá? Porque a Irelia ela aparece às vezes até mais na rota do meio do que Tubarão. Eu não quis colocar duas vezes, então deixa a menção honrosa aqui para ela.
que ainda é um campeão muito forte na rota do meio, muito consistente, e tudo que eu falei para ela na rota do Barão serve para a rota do meio também. Então, se você joga de Irelia mid, você ainda continua aí com um campeão que está extremamente forte, principalmente quando pega vantagem no jogo. Indo para os suportes, eu mantenho o Rakan, que é um dos campeões aí que eu também já venho destacando há um tempo, e ele continua muito forte para ser jogado praticamente com todos os atiradores, muito bom para o time. Ele tem dano, tem controle de grupo, um controle de grupo que faz muita diferença na teamfight. Uma fase de rotas bem tranquila também, não sofre muito. Depende da matchup, mas não sofre tanto assim. Eu acho que ele não tem por que sair dessa lista enquanto não surgir suportes muito melhores que ele. Então isso aqui serve tanto para o competitivo, quanto para as ranqueadas, para os elos mais baixos, para os elos mais altos. O Rakan é uma ótima escolha e pode pegar aí sem muito medo de ser feliz, porque o campeão tá bom. Outro campeão que você pode pegar aí sem muito medo de ser feliz é a Lulu, porque essa aqui, há muito tempo, é um dos melhores suportes para você que quer... Eu não falo subir de elo porque eu não gosto disso, de campeão para subir de elo, como se fosse tão simples assim. Mas um campeão que você quer ter mais chance de subir de elo e você não joga muito de suporte, quando você cair, pega uma Lulu. Fica tranquilo. Você vai dar escudo para quem precisa, você vai olhar para o seu time ali, quem que é o melhorzinho do time? Esse aqui? Então beleza, então eu vou proteger mais esse aqui. Mas meu tirador é ruim, não tem problema. Deixa ele jogar do jeito dele, protege o jogador mais forte que você tiver no time, e mesmo se ele não for muito bom, só dele ganhar todas as proteções que a Lulu dá para ele, capaz dele fazer um estrago na teamfight, mesmo não sendo muito bom. Então, é uma campanha extremamente segura, safe, que você pode aproveitar aí. Eu recomendo ela em todos os elos, tá? Todos os elos, desde os elos mais baixos até os mais altos. Caiu de suporte, ou você joga já de suporte, pode encaixar uma Luluzinha que vai muito bem. Uma outra campeã que você não encaixa tão bem assim em todos os elos, exceto se você for muito bom, é a Senna. Ela tem uma capacidade de ser um dos carregadores da comp também, né? Principalmente quando ela fechar alguns itens ali. Mas ela vai dar muita cura para o time, vai dar controle de grupo, vai dar um escudo que, quando ela usa no momento certo, muda uma teamfight, além de dar dano no adversário. Então é uma campeã muito boa, mas muito boa para uma composição que vai escalar também no jogo. Se todo mundo começar atrás, a Senna não vai conseguir fazer muita coisa não. Então ela depende aí de um time que minimamente não morra muito no começo do jogo. Tá? Então isso daí geralmente costuma acontecer nos elos um pouco mais baixos, né? Com mais frequência. Então eu recomendo a Senna ali no mid elo pro high elo, mas se você é bom de Senna, você pode aproveitar em qualquer elo, que ela vai com certeza ser uma campeã importante em algum momento do jogo. Tá? Eu acho o kit dela excelente pro Wild. E na sequência, eu vou destacar a Nami. A Nami é uma campeã também que vem subindo de prioridade. No competitivo ela tá muito bem escolhida. Nas ranqueadas depende muito do seu elo. Nos elos mais baixos eu não vejo muito a Nami. É curioso até. Eu acho que é uma campanha que não chama muita atenção, mas nos elos mais altos você vê. E se você acerta uma bolha dela, você pode acabar com a teamfight. Se você encaixa uma boa ultimate, você pode desbalancear uma teamfight e ela tem cura. Ela tem um kit muito bom, essa é a realidade. Então é uma campanha que se você joga bem de Nami, aproveita que ela está muito bem no meta, ela se encaixa muito bem nesse meta atual. E você pode jogar com ela aí sem muito receio, que é uma campanha que eu diria que é até simples de aprender. Se você não sabe jogar de Nami, treine um tempo com ela que você não deve sofrer muito não. Tá? Uma campanha simples e muito efetiva. Já entre os atiradores eu vou trazer uma novidade aqui na lista, que é a Xayah. Tá? A Xayah ela também recebeu alguns buffs recentemente e ela vem subindo muito de prioridade, é um campeão para você ficar de olho. Ela tá bem forte, ela tem mobilidade, ela tem muitas coisas favoráveis, a lane dela também é bem interessante. Então, contra alguns campeões que estão no meta aí, que tem uma lane forte, ela consegue no mínimo jogar safe ali se precisar, mas consegue trocar com vários. Pode aparecer com outros suportes que não necessariamente com Rakan, com vários outros suportes dessa lista ela também encaixa bem. Pode aparecer com Thresh. Thresh Xayah é muito forte, muito forte. Então é uma campeã aí que eu acho que ela merece o destaque, pelo menos nesse momento ela vem em ascensão e entra nessa lista aqui dos melhores atiradores sem sombra de dúvidas. Lembrando que isso aqui não é uma lista do melhor para o pior, então não estou dizendo que a Xayah é o melhor atirador do patch, só que ela está entre os melhores atiradores do patch, tá? Outra atiradora aqui que continua muito forte há um bom tempo é a Kai'Sa. E, na verdade, eu acho que aqui a gente pode incluir os dois campeões de uma vez, que é a Kai'Sa e o Varus. Por quê? Porque eles já estão fortes há muito patch, eles ficam nesse tier S aqui há muito tempo, não tiveram nenhum tipo de nerf neles, então tudo que eu venho falando dos campeões há um bom tempo
se mantém, né? O meta dos atiradores não está mudando quase nada. É uma das lanes que menos tem mudanças. Então, os dois campeões conseguem aqui se manter vivo entre os melhores há um bom tempo. Então, pode continuar jogando de Varus, pode continuar jogando de Kai'Sa, que ambos aí executam papéis muito bons no jogo, na teamfight. Talvez com uma fase de rota um pouquinho mais difícil para alguns deles, mas passando desse período aí do jogo, você vai conseguir desempenhar muito bem de Kai'Sa e Varus, desde que você saiba jogar com eles, né? O último campeão da lista, para mim, né, na minha opinião, é o Corki. O Corki, ele também poderia ser jogado, ele pode ser jogado na rota do meio, é um campeão que tá forte na rota do meio. Como atirador, ele também tá forte. A única coisa do Corki é que você depende de um scaling, né? O Corki ele vai melhor quando ele fecha 2 itens, quando você faz o Colhedor e a Solari. Aí ele entra num spike bem interessante no jogo, né? Com o terceiro item, ele vira uma máquina de moer adversário. Então você precisa ter uma certa paciência com o Corki. Se for um jogo muito acelerado, onde está tudo dando errado, o Corki vai acabar ficando inútil. Essa é a realidade. Mas numa partida um pouquinho mais equilibrada, uma partida um pouco mais normal, que não tenha nada desandando muito, você consegue farmar com o Corki, foca em farmar com ele, fechar os 2 itens, e depois quando você for pra teamfight, você vai acabar com o jogo. Se você tiver de pacote, então, sabendo utilizar o pacote de forma correta, né? Você vai conseguir aproveitar aqui e ser muito efetivo com o Corki, que é um dos melhores atiradores do patch. E aí vale uma menção honrosa, acho que assim, só uma menção honrosa mesmo, tá? Pro Ezreal, porque ele continua muito forte, ele só não tá mais tão em prioridade quanto os outros campeões, mas ele poderia estar aqui porque eu sempre recomendo que na ranqueada, se você tiver campeões que podem se garantir sozinhos, sem depender do suporte, do atirador, alguma coisa do jungle, de outros jogadores, é melhor. E o EZ é um dos atiradores que se vira sozinho. Então, é um campeão que eu recomendo forte para as ranqueadas. E ele também dá muito dano, só que é um dano de forma diferente. Né? Você precisa saber jogar de EZ. Para você não achar que o campeão tem pouco dano comparado com uma Xayah, por exemplo. Eles têm papéis totalmente diferentes. Então, se você é bom de EZ, pode continuar jogando com ele, que ele funciona muito bem em praticamente todos os elos, tá? Então é isso. Essa é a minha tier list, né? Com os principais destaques do patch. Já deixa aí nos comentários se você discorda de algum desses campeões ou se você colocaria outros também. Às vezes tem algum campeão ali que você imagina que poderia entrar nessa lista. Dependendo do elo que você tá, aquele campeão aparece mais e ele é mais desequilibrante. Então você gostaria de colocar também. Já deixa nos comentários para eu ver. Um likezão se gostou do vídeo, né? Ou dislike se não gostou. Muito obrigado pela sua presença e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.